Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Eu estou recebendo a psicóloga clínica e jurídica com mais de 15 anos de experiência, a doutora Cíntia Selma, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Nesse bloco, doutora Cíntia, a gente vai conversar um pouco agora sobre o aspecto jurídico, que eu acredito também que no seu consultório você acaba recebendo, né, algumas situações de dúvidas, que acabam interligando ali, que eu digo muito, a gente tem muitas convidadas psicólogas, porque na minha área, que é direito de família, conversa muito com a psicologia. E como a gente viu, já existe situação de que a mãe, no caso ali, no momento da separação, ela foi consultar uma advogada. A doutora Suzane, ela teve um vídeo que viralizou na internet, porque ela foi contar preocupada. Olha, eu fui consultada realmente por uma mãe numa situação de separação em que ela pedia para regulamentar ali a guarda, o direito de convivência, a pensão alimentícia e até o perfil da boneca no Instagram. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é aqui da nossa área do direito das famílias. Então, é claro que, como disse a doutora Cíntia, se trata de uma boneca. Então, do ponto de vista jurídico ali, não temos como levar essa situação ao Poder Judiciário. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, a Constituição, tratando de pessoas, tratando de entes com personalidade. Então, não há como, ao final da relação, eu tratar bebês reborn como, no caso, uma criança. E aí, algumas pessoas, doutora Cíntia, na internet, chegaram até a comparar com os pets. Olha, assim como os pets, o bebê reborn poderia, ao final da relação, se discutir ali uma custódia, uma guarda, porque hoje na jurisprudência a gente tem o que nós chamamos de família multiespécie, que é aquela família que vive com um cachorrinho, por exemplo, e aí quando aquele casal se separa e eles se apegam muito ao animal, e aí vem as dúvidas, olha, você vai me ajudar com as despesas do nosso cachorro, eu queria conviver com ele porque eu me apeguei. Então, é muito diferente, porque é um ser vivo. Então, de fato, isso já foi levado aos tribunais e é bem pacífico, no sentido de, sim, poder regulamentar ali essa convivência, as despesas, né? Aí a gente chama até de custódia, não é de guarda, porque não é criança, também é um animal. Mas, em relação ao bebê reborn, não tem como a gente regulamentar, né? A gente não tem como pedir pensão alimentícia, no caso do final de uma relação de bebê reborn, não tem como regulamentar a convivência e muito menos a guarda, né, nessa situação. E em relação ao valor financeiro, o bebê reborn, como você disse, doutora Cíntia, é cara, né? Nós temos bebê reborn, inclusive, de mais de R$2.000, que a gente viu, e tem de todo o preço. Tem recém-nascida, tem a mais velha, então ela é considerada ali como um bem móvel, ou seja, ela tem valor a nível patrimonial. Por quê? E aí a gente entra no direito das famílias, mas relacionados às partilhas de bens, né? Então a gente vai ali no final da relação, fazer uma análise ali, ela é considerada um bem móvel, e pelo nosso Código Civil, se não tem nenhuma prova de que um ou outro adquiriu aquela boneca antes da relação, considera-se que ela foi comprada ali durante a relação. Então, o máximo que pode acontecer é aquele que ficou com a boneca da parte do outro, a meação que a gente chama. Inclusive, você viu que ela falou que ele chegou a dizer assim, olha, eu não quero outra bebê reborn, eu quero essa bebê reborn, né? Porque ela chegou a dizer, olha, pra você ver o nível de adoecimento, né? Não, eu quero essa boneca, eu me apeguei, foi a ela. E assim, não tem como, a não ser que realmente eles partissem a boneca no meio, ou eles fizessem um acordo, dissessem, olha, eu fico 15 dias com a bebê, você fica 15 dias, mas não a nível jurídico, a nível informal, a nível de conversa, realmente. E ainda com essa preocupação, doutora Cíntia, de que se ambos não estão precisando realmente de uma terapia, né? Os dois. Mas, realmente, ali só temos que falar a nível de patrimônio. Então, nós sabemos que, pela nossa lei, o regime de comunhão parcial de bens, que é aquele mais conhecido, que a maioria dos casais se casam, ou no silêncio desse casal é o que vai ficar registrado na certidão de casamento,
todos os bens adquiridos durante aquela relação, ao final terão que ser partilhados, que é o que a gente chama de meação, de comunicação. Então, nessa situação do bebê reborn, aquele casal que adquiriu, ao final da relação, ele vai ter que partilhar. Ou aquele que ficou com o bebê dá metade do valor para o outro. Só que é algo assim ainda tão distante de se imaginar, mas a gente sempre começa assim, a lei, as situações, as jurisprudências, elas são construídas com fatos reais. Então, se já chegou a doutora Suzane, essa advogada que falou no início aqui, com certeza poderá chegar em qualquer região do país. E nós, da Justiça, do Sistema de Justiça, temos também que estar preparado, temos que estar preparados também, não só tecnicamente, como a doutora Cíntia colocou, mas também emocionalmente, validar, acolher aquela pessoa, e, assim, acima de tudo, ter ética para dizer, olha, é um caso de encaminhamento, realmente, essa pessoa precisa de terapia. A gente tem que ter essa sensibilidade, né, doutora Cíntia? Nessa situação, eu acredito que você já deve ter casos nesse sentido, né? Na justiça deve ser muito comum. Assim, a gente na justiça vê muitos casos dos pets, realmente, casos de pais que estão na disputa de guarda de filhos, a gente indica, sim, terapia, porque às vezes é uma situação de uma dissolução conjugal mal resolvida, né? Muito mais isso do que o próprio querer ficar com a criança. E aí a criança fica sendo o objeto de disputa, o objeto para poder atingir o outro, né? Agora, essa situação do bebê reborn, do aspecto jurídico, é interessante assim, vamos imaginar que o bebê é um casal, marido e mulher, que tem um bebê e que monetiza, né? Através desse bebê. Eles lançaram ali um Instagram e estão tirando dinheiro por conta desse bebê. Fazem, às vezes, vão para exposição, podem ter objetos de venda de roupinha, tudo relacionado ao bebê, né? Fazer visitas em algum lugar, ou ir para festas e tudo. E aí, quando eles se separam, como vai fazer? É uma situação bastante nova, Cíntia, porque envolve, inclusive, direito digital, que nós temos já muitas situações de perfis. Vou dar um exemplo. A Marília Mendonça, quando ela faleceu, ela deixou um perfil ativo. E hoje temos até as políticas de privacidade das redes sociais, que quando você vai abrir uma conta, você pode dizer, olha, quando eu morrer, quem vai administrar minha conta é o meu marido, é o meu filho. Não, quando eu morrer, eu quero que a minha conta se encerre. Então, hoje já existe realmente políticas de privacidade em cada rede social que muitas pessoas nem conhecem quando abrem suas contas. E esses perfis podem monetizar horrores, né, como a gente sabe, e ficam ativos depois que a pessoa falece e viram um patrimônio, vira realmente um bem a ser ali, vamos dizer, usufruir dos frutos, né? Então, nessa situação aí, nós podemos discutir titularidade do perfil, valor comercial da conta, até eventual partilha dos rendimentos gerados, a depender, no caso do regime de bens, como a gente falou aqui. Então, pode haver essa questão da monetização, pode incluir na partilha, dependendo da situação, se eles construíram aquele perfil ali ativo, né, em conjunto, ou se foi somente um deles que abriu aquele perfil e ela já tinha aquela boneca, né, vamos dizer assim, antes da relação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O certo é que, assim como na psicologia, são demandas muito novas no direito. Nós não temos lei, nós temos algumas leis que tratam sobre hoje questão de privacidade, questão de intimidade, questão de sigilo de dados. Nós temos algumas leis, mas ainda longe de regulamentar todas essas situações, que nós vamos construindo, né, com as demandas de fato, porque os fatos acontecem muito mais rápido do que o direito. Então, é perfeitamente possível e nessa situação pode acontecer de ficar ali o perfil, os ex-cônjuges dividindo a monetização, o lucro daquele perfil
e vai depender de tudo. Né? Muda a relação, né? Ao invés de ser uma relação conjugal, vai ser um contrato, né? Um negócio. Exatamente, porque, como eu disse, tudo na hora da partilha, ela diz respeito ao regime de bens que foi escolhido. Então, se aquele casal ele tem um regime que vai permitir a comunicação dos frutos, a comunicação dos rendimentos, né? Exemplo, você tem um apartamento e o apartamento é um bem particular seu, mas quando você se casou, você resolveu alugar esse apartamento. Então, os aluguéis desse apartamento, eles serão partilhados no regime de comunhão parcial, que é o que a gente chama dos frutos. Então, tudo varia de acordo com o regime que aquele casal escolheu na hora, né, do casamento e vale também para a união estável. Então, são situações novas que eu acredito que nós esclarecemos aqui para o nosso telespectador sobre o aspecto psicológico e o aspecto jurídico. E eu queria, doutora Cíntia, que você deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador em relação a essa situação do bebê reborn, como profissional da área, competente que você é. Então, eu gostaria de deixar mais uma vez a mensagem de que, diante dessa situação, é muito importante a gente não rotular, não estigmatizar, né? Não ridicularizar essas mulheres, que elas merecem sim respeito, elas merecem acolhimento, escuta. A gente primeiro tem que tentar compreender o que está acontecendo ali. É um hobby? É um sinal de um sofrimento? Porque às vezes essa boneca, ela está sendo um instrumento para estar verbalizando ou transparecendo um sofrimento emocional dessa mulher, ou seja, por uma dor de um trauma, ou por não poder ter filho, ou por um luto de perda gestacional ou perda neonatal. E aí a gente tem que cuidar, né? Cuidar, e aí a sociedade ela tem que respeitar mais, né, esses casos e não ridicularizar. Que pode ser um sinal para a família, não é isso? De algum problema que, se não fosse aquela boneca, talvez ela nem tivesse, como você disse, verbalizado, expressado. Isso, exatamente, exatamente. Estamos encerrando e eu quero agradecer aos questionamentos que você trouxe, a sua presença. Volte sempre, doutora Cíntia. Eu agradeço demais, como eu disse, foi muito proveitoso aqui o nosso programa hoje, muito informativo para a população. Eu agradeço demais aqui a sua presença, tá bom? Eu que agradeço o convite, o espaço, né, para reflexão, e estarei sempre que for convidada. Com certeza você voltará para temas importantíssimos da sua área de atuação. Eu agradeço também a sua companhia até aqui, muito obrigada. E sobre o tema do programa de hoje, o que parece uma simples brincadeira com bonecas, pode revelar dores profundas, traumas silenciosos e solidões mal elaboradas. Nem sempre é sobre a boneca, é sobre o vazio que ela tenta preencher. Como ouvimos aqui hoje, a psicologia ela tem um papel essencial em acolher e tratar essas questões com responsabilidade. E sob o aspecto jurídico, o direito das famílias, ele precisa continuar firme no compromisso de proteger relações reais, sem se deixar capturar por fantasias que adoecem. Obrigada, doutora Cíntia. Volte sempre. Eu que agradeço.